Olá, boa noite. Voltamos a apresentar o Cultura Livre, o seu encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje, o Cultura Livre acampa na Galeria Lava Pés, em Cuiabá, para conhecer a exposição MT Solo Cigano, um mergulho nas cores, sons, história do povo cigano, que transforma esse espaço em território e arte, resistência e futuro. Ancorada pelo conceito cigano-futurismo, o MT Solo olha para o futuro com os pés na ancestralidade, um movimento que propõe imaginar o amanhã dos povos ciganos sem racismo, sem estereótipos e também com liberdade. E para falar do MT Solo Cigano, a gente convida aqui hoje o Aloísio Azevedo. Boa noite, Aloísio, seja bem-vindo. Boa noite, Elô. Prazer estar aqui com vocês de novo. Eu que agradeço estar aqui para falar de uma temática tão importante. O Aloísio, ele é diretor de arte e cultura da AECMT. E também o Rodrigo Zaiden. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Elô, tudo bem? Tudo ótimo, bem-vindo. O Rodrigo Zaiden, que é diretor de cultura e curador também da amostra. E vamos lá, né, gente, falar dessa amostra que é tão importante. E para começar, né, Aloísio, eu acho que a gente podia começar com você, falando para a gente como que nasceu a ideia dessa exposição do MT Solo Cigano e o que significa para vocês esse termo acamparem, simbologicamente na Galeria Lava Pés. Então, a gente vem fazendo um trabalho de levantamento, de registros fotográficos, audiovisuais, desde 2014, né? Eu e o Zaiden, a gente vem nesse trabalho e a gente foi, ao longo desse tempo, registrando muitas imagens, comunidades aqui no Mato Grosso, cidades como Tangará da Serra, Cuiabá, Rondonópolis. Aí a gente também foi para Brasília, foi para outros países, Portugal, França, e a gente foi acumulando material para o meu trabalho de doutorado, para outros projetos. E aí a gente chegou num ponto que a gente falou, a gente precisa partilhar esse material, né? A gente precisa compartilhar isso com o mundo. E aí surgiu a ideia, né, de fazer uma exposição através de um edital público, que foi um edital da Secretaria de Cultura do Estado, que é quem recebe, né, a nossa exposição lá na Galeria Lava Pés. E aí a gente conseguiu vencer esse edital, que era específico para povos ciganos. E aí até o edital foi inscrito no nome da minha mãe, que também é produtora cultural, que é a Irandi, é uma das curadoras também da exposição. Por exemplo, as fotos que a gente traz antigas da parte da exposição é todas da minha mãe, da minha avó e da comunidade de Tangará da Serra. E, enfim, e aí a gente tá aí com a exposição para todo mundo ver. Acho que acampar significa que, historicamente, os povos ciganos estão vinculados ao nomadismo, à itinerância. E aí, simbolicamente, significa que nós estamos tornando-nos visíveis ao poder público, à sociedade. Exatamente. Então, ocupar o espaço também é convidar o público para enxergar nós estamos aqui, a gente existe, porque acaba sendo invisibilizado, né? A gente não lembra quem são os povos ciganos, onde eles estão hoje. O que a gente até falou aqui outra vez, quando tinha novelas, né? A gente fica aquela coisa dessa estereótipo do cigano, mas que realmente não é o que acontece, né, com os povos ciganos. Então, eu acho que também essa coisa de trazer essa exposição é também tirar um pouco desse olhar estereotipado, né, sobre os povos ciganos. É isso, Aloísio? Com certeza, porque tem esse imaginário bem antigo que nasceu lá em Portugal, na Europa, de que cigano rouba, sequestra crianças, ou então vai dar golpes. Está até nos dicionários antigos de língua portuguesa essa definição, né? Só que, na verdade, os ciganos são povos, são nações, né? São etnias, grupos étnicos. Então, como todo grupo humano, tem gente boa, tem gente ruim, né? Tem gente de todos os tipos, ser humano, independente de etnia. E aí, um dos objetivos é justamente porque apesar dos ciganos estarem aqui no Brasil desde 1574 e no estado de Mato Grosso circulando há mais de 100 anos, algumas cidades como Tangará, por exemplo, votaram para o município ser município. Estão lá desde a fundação do município. Então, contribuíram, pagam impostos, contribuem na sociedade e a exposição visa justamente mostrar que nós existimos e que são povos que estão aí contribuindo para a sociedade.
Muito bom. E fala pra gente um pouquinho do ciganofuturismo, né? Uma terminologia que vocês trazem e o que esse conceito ele traduz essas obras, né? A pesquisa de vocês para a exposição, né? Como que esse conceito ciganofuturismo ele vai traduzir o que vocês pesquisaram para a exposição? Isso é muito interessante, porque tanto o nome da exposição, MT Solo Cigano, quanto o ciganofuturismo são movimentos que se inspiram no movimento negro. Porque no movimento negro tem um movimento afrofuturista, que é um movimento já bem forte, consolidado, e o movimento ciganofuturista já tem uma coisa assim meio na Europa, e a gente agora também começou a pensar isso aqui também, né? E o nome MT Solo Cigano é porque tem um movimento no Rio de Janeiro que RJ Solo Preto Indígena. Em São Paulo também tem um movimento, SP Indígena, SP Preta. Então a gente pensou, por que não mostrar também que Mato Grosso é um território cigano? Por isso que é MT Solo Cigano, porque a gente está aqui há 100 anos, algumas cidades, como eu disse, Tangará, Rondonópolis, tem grandes comunidades. Então é por isso também, né, para mostrar que estamos aqui. Muito bom. Rodrigo, como curador, né, qual foi o desafio de transformar esse conceito todo filosófico, né, em um projeto visual, expográfico? Conta aí pra gente. Olha, Lô, são vários desafios assim durante esse processo. O primeiro desafio é que a gente está muito imerso dentro do universo, então, como a Luísa falou, a gente fez parte de várias viagens, de vários trabalhos, então é muito difícil você conseguir escolher aquelas coisas, né? Porque você acaba se apegando um pouco naquele monte de material que a gente tem, né? Então, esse é uma das maiores dificuldades. E outra dificuldade é ocupar um espaço tão imenso quanto o espaço da Cecel, né? Que é um espaço bem grande, é uma galeria bem grande, então é também um outro desafio. E isso seria possível, né, com uma equipe, né, maravilhosa, assim, uma equipe grande. Meu parceiro Tami, que esteve comigo nesse processo todo, foi fundamental para a gente conseguir desenvolver a exposição como um todo. Mas eu acho que conseguir traduzir da melhor maneira, sem colocar uma outra camada que não seja uma verdade dos povos ciganos, também é uma outra dificuldade. Então, levar de uma forma bonita para as pessoas, conseguir criar a arquitetura que está em torno, né, das obras, receber o público de uma forma bonita, de uma forma que a gente queria que fosse um pouco mágica também, sem ser clichê, sem ser estereotipada, condizendo de fato com a beleza que os povos ciganos têm. Então, na exposição é algo que você sente que é um lugar muito familiar, que é um lugar que você sente aconchego. Em cada pedacinho que você vai passeando ali pela exposição, você vai se sentindo um pouquinho abraçado e vai descobrindo aos poucos o universo cigano. Então, foi bem gostoso poder criar essa expografia, poder criar dentro daquele espaço que eu acho que é maravilhoso. É a segunda exposição que eu faço lá na Galeria Lava Pés. Então, é um espaço desafiador, mas muito gostoso também de ser ocupado. Muito bom. E você, como que você pensou, né? Porque a gente sabe que a exposição ela vai reunir pintura, instalações, vídeo, poesia. E é um espaço que é um labirinto, né? Você vai entrando. Então, como que você pensou isso e como que vai ser... Como que tá para organizar tudo isso? Como que isso está se comunicando? Então, a exposição ela tem um primeiro convite que a gente fez uma mini sala de cinema para 6 lugares, onde tem ali disponível quase 10 filmes, entre curtas, longas, minisséries, disponíveis para as pessoas poderem conhecer um pouco do universo cigano. Então, ali tem um computador onde as pessoas podem ali colocar e aí vai ser projetado. Então, a gente fez uma mini sala de cinema, que é o primeiro convite, que é quando a gente está convidando o público a olhar de fora e entrando um pouco no universo, mas ainda mediado por muitos lugares. E aí, a primeira sala da exposição é quando você começa ainda estar mediado por câmeras, mas começar a ver um pouco da realidade, da história. Então, é o momento que você se depara
tanto com as fotos antigas, com o acervo de fotos antigas que mostra que essas famílias existem, que essas famílias têm uma cultura, que essas famílias, né, têm uma forma de se organizar, quanto as famílias de hoje em dia, que ainda são fotos que ainda são em preto e branco e tal, ainda convidando, ainda introduzindo as pessoas para esse universo. E à medida que as pessoas vão entrando na exposição, esse mundo vai ele ganhando cores, a gente vai mostrando famílias atuais, muitas famílias, muitas fotos de famílias. A gente prezou muito por esse lugar. E aí a gente tem as obras do Aloysio também, que fizeram parte, as obras nas artes plásticas. O Aloysio tem um trabalho nas artes plásticas bem bonito. E aí faz parte, tem uma sala com as obras dele. E aí na outra sala tem uma sala que é uma sala mais interventiva, que tem alguns escultórios, tem alguns objetos. Então é uma exposição que vai te convidando aos poucos, vai criando aos poucos algumas camadas e colorindo o universo e te convidando a conhecer mais da comunidade cigana. Muito bom, para quem quiser conhecer. Então, os filmes também devem ser muito interessantes, né? Dá para perder ali algumas horas para assistir. Sim. E o texto curatorial, ele fala sobre o fim do anticiganismo. Como que a arte pode contribuir para enfrentar esse preconceito, o racismo contra os povos ciganos? O racismo contra os povos ciganos é um racismo estrutural que está aí no Brasil desde que o país era colônia de Portugal. O próprio fato dos ciganos terem chegado aqui se deve às políticas persecutórias portuguesas, que faziam inúmeras leis proibindo de falar a língua, proibindo de andar juntos, de fixar no mesmo lugar mais que 48 horas, de andar juntos, de praticar os ofícios tradicionais como leitura de mãos, entre outras questões. E uma das penas era o degredo. Então, durante muito tempo, Portugal degredou ciganos para o Brasil. E foi assim que chegaram os primeiros ciganos aqui. E aqui, durante a colônia, eram as mesmas leis que valiam. E aí, durante muito tempo, o Estado português perseguiu muito. As polícias entravam nos acampamentos, matavam as pessoas, independentemente de serem crianças. Esses episódios ficaram registrados, tanto em jornais quanto em câmaras municipais de vereadores. Isso aconteceu muito em Minas e na Bahia, em Goiás. E ao longo do tempo, esse histórico de racismo, ele se multiplica também no imaginário, que a gente já falou, que é imaginário estereotipado, negativo, que justifica as ações. Isso se replicou na invisibilidade da história, dos livros didáticos, na invisibilidade dos livros escolares. Então, assim, são uma série de coisas que o anticiganismo vai fazendo que resbala, por exemplo, para a maioria das pessoas ciganas hoje estarem em situação de exclusão, de desigualdade. O IBGE não conta os ciganos, então é difícil de saber onde é que estamos, quantos somos. Além disso, por exemplo, não consegue trabalho. Se você fala que é cigano, imediatamente a pessoa já não quer te dar um trabalho. Aí, por exemplo, no SUS, né, eu fiz doutorado pesquisando a saúde. Os povos ciganos eu comprovei que existe racismo nos atendimentos do SUS, porque as pessoas não são atendidas iguais, porque é sujo, porque isso, porque aquilo. Então, a arte, ela tem um poder de formação, que eu acho que é super importante, e de aproximar as pessoas para dentro, porque quando você conhece um universo, acaba-se os preconceitos, acaba-se o racismo. E acho que tem uma parte da exposição que é muito legal, que a gente colocou uma instalação com monóculos antigos, que aí você é obrigado a trazer assim para o olho, sabe, para perto, para dentro e para ver esse universo. Porque eu acho que muito do preconceito e do racismo existe do desconhecimento. E quando a gente traz a arte para mostrar o quanto que é rica a cultura e antiga, né, a gente acaba despertando um olhar de amor, de afeto, sei lá, de reconhecimento. Muito bom. E vocês trazem, né, na exposição, né, Zaiden, histórias de famílias ciganas que vivem há décadas em Mato Grosso, né? E como que isso como que essa ideia de enraizamento dialoga também com essa ideia de deslocamento tão presente na cultura cigana? É interessante essa dicotomia, essa pergunta, porque ela... A sensação da liberdade, né, esse lugar de trânsito, ele não está ligado só num lugar físico, né, também. Ele está no estado de espírito mesmo, da forma como a gente vê o mundo. Então, é um lugar de estado, né, eu acho que começa por aí. Acho que essa sensação de liberdade, né. E aí os povos ciganos, por mais que a maioria
tenham essa história de ser transitório, né, do nomadismo, eu acho que as fotografias, as pinturas, as questões com registro, as questões com carregar um pedaço de algo com si, a questão da memória, é algo que vai se mantendo. Então, acho que esses dois lugares, o caminho, o deslocamento, mas ao mesmo tempo a memória, as fotografias, o próprio vídeo. Os povos ciganos são bastante conhecidos por trazer e ajudar nesse transporte, né, com câmeras, né, levando de um lugar para o outro câmeras e possibilitando que as pessoas conhecessem a fotografia, né, o vídeo. O circo. O próprio circo, né, uma arte que foi, né, foi sendo levada em vários lugares, enfim. Então, não sei, eu acho que é um pouco por aí, assim, eu acho que possibilita a gente estar nesses lugares por conta dessa grande mistura que né, tudo Sim. isso. Não sei se eu me perdi um pouquinho, não, então, mas... deu pra... E você quer complementar, Aloysio? Não, acho que tá Acho que ótimo. é isso. Aloysio, a gente sabe, né, a gente já conversou com você aqui antes, que a gente tem uma geração de ciganos artistas aqui em Mato Grosso também. E como que vocês veem esse papel dessa nova geração na continuidade, na reinvenção da cultura cigana? Nossa, essa parte é muito legal, porque é uma das que mais nos motiva, né? Porque, assim, é despertar nos jovens o orgulho em ser cigano. Porque é uma coisa que foi tão combatida, historicamente, sabe? Uma identidade tão Na reprimida. escola, né? Não podia falar que era cigano. Exatamente, as pessoas normalmente não falavam, porque se você falava, é sinônimo de que você seria retaliado, tinha algum tipo de preconceito. E, por exemplo, a gente tem algumas... Agora, falar das artistas da equipe, né? A gente tem a Jéssica, por exemplo, que é lá de Rondonópolis, que ela tem as poesias que estão lá na exposição. Jéssica, desde pequenininha, gosta de escrever, então a gente agora está despertando nela nessa coisa, que ela começou assim, bem pequena. Em 2011, ela tinha 15 anos e agora ela é nossa vice-presidente da associação. Com quase 27, 29, sei lá, por aí, né? A gente tem a Maria Clara também, que tem um vídeo, que ela fez o vídeo arte, que fez algumas fotos para a exposição, que são duas, ela é de Tangará, então também uma jovem, ela está no Conselho de Juventude aqui do Mato Grosso, representando os povos ciganos. Então é muito legal ver a juventude se envolvendo, participando, a juventude cigana, e assumindo isso de que eu sou cigano mesmo, tenho orgulho, e vamos manter nossas tradições. Sim. E falando nisso, a gente entrar para o processo já de criação, né? A gente sabe que o processo de criação envolveu artistas ciganos e também não ciganos para a montagem dessa mostra. Então, como que foi esse trabalho também entre os povos, entre ciganos e não ciganos? Eu acho que o trabalho, como eu já tinha comentado, esse trabalho ele é muito afetivo, ele faz muita parte da nossa história. Então, acaba que essas pessoas que fazem parte da exposição também são amigos nossos. Então, tem a Ju Queiroz, que é uma fotógrafa da Chapada dos Guimarães, que é incrível, tem um trabalho incrível, acho que ela já até esteve aqui. Tem a Karen Ferreira, que é do Rio de Janeiro também, uma grande amiga nossa. A Maria Clara. Então, são pessoas que vão fazendo parte dessa história da associação, principalmente a história, acho que é da Associação das Etnias Ciganas, porque esse trabalho ele é possível porque a associação hoje está aí fazendo um trabalho maravilhoso. Então, é uma equipe imensa, começando lá pela Dona Irandi e indo pela Fernanda, a Rosana. Então, é uma equipe imensa para poder fazer isso acontecer. Mas esses artistas que estão envolvidos é porque são parte da nossa história, são parte desse legado que vem sendo construído pela associação. E aí eu acho que é por isso que torna a exposição muito especial, muito afetiva, muito familiar, assim. E é bem bonito mesmo. E qual que é o maior legado que vocês acham que o MT Solo Cigano deixa para a cultura mato-grossense, né? A primeira exposição sobre a temática, né? Eu acho que isso... É um marco, né? É um marco no estado. E eu acho que principalmente para as pessoas ciganas que vivem no Mato Grosso, eu acho que é importante as pessoas saberem que é possível ocupar
os espaços, estarmos nesses espaços é possível. A abertura foi a coisa mais incrível, assim, porque você via que estava todo mundo muito à vontade, estava todo mundo muito feliz. Então, era um monte de criança, um monte de gente junto, se vendo, né? Vendo que a sua história é importante, que a sua história pode ser contada. E é isso, criando mais um pouco de vida, de possibilidade de vida mesmo. Muito bom. Gente, é uma exposição linda, a gente vê que traz também um pouco... Então, é um processo coletivo, né, colaborativo, que cada um foi Muito, trazendo Elô. um pedacinho de vocês, né, também. Então, vocês aí de casa, já fica o convite para ir na Galeria Lava Pés. Ela vai ficar aberta ao público até o dia 25 de outubro. É horário comercial, né, que funciona a galeria. Ela fica ali na sede da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a nossa CECEL. Então, na frente do Goiabeira Shoppings, do outro lado, né, que era o Maruanã, né? É difícil, eu não vou lembrar agora, mas é ali nessa sede. É uma exposição que convida vocês para refletir um pouquinho sobre diversidade, pertencimento, liberdade e tirar esse olhar anestesiado sobre os povos ciganos, né? Tirar essa anestesia do olhar e olhar de uma forma diferente. São povos como a gente também. O Aloysio é cigano, né? De família, de berço, e tá aí com pós-doutorado, viajando e trabalhando pelo povo dele também. Isso é muito bonito, Aloysio. Essa sua pesquisa, o que você faz, a gente vem acompanhando aí ao longo de muitos anos, a gente percebe o tanto que você trabalha pelo seu povo. Isso é muito bonito, sabe? Para tirar esse racismo, para mostrar, para dar visibilidade, para exigir os direitos básicos, né? Que a gente sabe que foi um trabalho ali, acredito que você ainda continua fazendo. Então, assim, é um trabalho lindo e tudo isso vai estar disponível ali na Galeria Lava Pés. Período curtíssimo, podia ser uma exposição permanente, né, para a gente ter esse acesso e que venham outras exposições, que a gente possa dialogar e falar e combater, né, esse racismo contra os povos ciganos. Mas a gente tem essa vontade, Elô, de que essa exposição não termine quando terminar na Lava Pés, né, porque ela possa seguir para outros espaços, para que essa exposição possa ocupar outros espaços, porque é importante mesmo que outras cidades aqui do Mato Grosso também tenham acesso a esse material. E do país também. E do país também. Fora do por país favor. também. Porque e vocês têm esse dado, se no Brasil já teve outra exposição cigana, ou se essa realmente é... Porque eu nunca ouvi falar, gente, eu tô assim, realmente... Provavelmente De sim, fotografias já teve acho que umas 2 exposições, mas assim, multimídia, com várias coisas, acho que é a primeira, com várias artes envolvidas, né? E também feita pelo próprio povo cigano, Isso, artistas feita por ciganos. artistas ciganos. E isso é muito legal, porque a gente está tendo um olhar do povo cigano sobre ele mesmo, né? Isso é pertencimento, né? Então, isso eu até arrepio, porque isso é muito potente. Então, acho que vocês aí de casa precisam muito ir na Galeria Lava Pés e ver esse olhar realmente do povo para ele mesmo, né? O povo cigano falando dele mesmo. Isso aí eu acho que é histórico, viu, Aloysio? É um olhar de dentro, É um né? olhar de dentro, é um olhar de dentro. E a gente também quer muito agradecer o espaço que vocês têm dado, não só para nós, povos ciganos, mas para toda a cultura, né? Porque a gente sabe o tanto que é importante a gente ter essas janelas para divulgar os nossos trabalhos, para a gente fazer isso chegar para o povão mato-grossense. Ah, com certeza. A gente trabalha muito para isso. É a nossa missão, eu acho, aqui, porque o Cultura Livre está já há 5 anos no ar. E fora que a gente era Panorama Cultural, 7 anos aí de cultura, e é isso, a gente quer muito dar voz e realmente para os povos, para que as pessoas falem delas mesmas, sobre os artistas falando deles, e ter esse espaço de diálogo, né, muito importante para a gente conseguir combater esse racismo, até os estereótipos contra os próprios artistas que falam que a gente não trabalha. Não é? Imagina se trabalhasse, né, Zaire? Imagina. Gente, muito obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigado, Zaire. Nada, obrigada a vocês aí de casa. E é isso, até o dia 25 de outubro está na Galeria Lava Pés. Tem o Instagram que a gente consegue acompanhar, o MT Solo Cigano.
e lá ficar sabendo, essa exposição vai para Tangará, vai para Rondonópolis, vai percorrer o estado, né? Seria muito bom, né? A página da associação. A página da associação é @AEECMT. Onde Que é você... a sigla da nossa A associação. sigla da associação, que é a Associação... Estadual das Etnias Ciganas, de Mato Grosso. Por isso que é a MT. Então a gente consegue acompanhar lá e ver para onde o MT Solo Cigano está indo, mas nesse momento ele encontra-se acampado na CCEL, na Galeria Lava Pés. E lá você vai ter, as pessoas que acessarem vai ter acesso também a outros materiais de pesquisa, a outras informações importantes em relação às comunidades E ciganas. audiodescrição, e também tem o mapa em braille da exposição, também acessibilidade. Isso é importante falar. Exatamente. É gratuita a entrada? Gratuita. Gratuita. Então, gente, é só ir e curtir a exposição e se informar, ter mais informação e dialogar. Fica alguém presente no momento para receber? Como que acontece? Sim, tem uma pessoa que fica na galeria recebendo os visitantes, explicando. É uma pessoa da cultura cigana, né, da etnia Calon, e então tem essa aproximação também ali para conhecer a exposição. Muito bom. Gente, então é isso. A gente se encontra na Galeria Lava Pés, lembrando que é horário comercial e você pode ir lá e acessar toda essa pesquisa, emergir numa experiência aí com os povos ciganos. É isso, gente. Muito obrigada e até breve. Até mais, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.